dia de Pé na Estrada. A minha convidada é a Cláudia Guidetti, que depois de 19 anos trabalhando na área financeira, ela deixou o mundo corporativo, botou o pé na estrada e sozinha foi viajar por 6 meses nesse mundão de meu Deus. Hoje tem história. Eu sou a Lígia Bernardes, bem-vindo ao canal. Te convido a se inscrever, deixar aqui os seus comentários e se curtir a entrevista, compartilha. Claudinha, bem-vinda ao canal. Oi, Li, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e compartilhar minha experiência com a sua audiência. Então, pessoal, já deixa um likezinho aí pra gente, que a gente vai começar a contar sobre essa aventura e essa mudança de carreira que eu fiz na minha vida. Maravilhosa. E Claudinha, gente, além de tudo, ela é blogueira. Daqui a pouco ela vai contar isso pra gente. Claudinha, onde que surgiu a ideia de viajar por 6 meses e sozinha? Olha, Ali, eu trabalhei durante 19 anos na área financeira, como você comentou, né? E sempre, assim, desde adolescente, eu tinha vontade de morar fora, de estudar fora. Só que, às vezes, os meus pais não podiam, né, me pagar um intercâmbio. Eu, a partir do momento que eu passei a ganhar meu dinheirinho, né, e juntar e tudo mais, eu também, às vezes era tempo, às vezes era falta de coragem, né, então nunca tive essa oportunidade ou nunca fiz acontecer. E aí, quando eu deixei o mundo corporativo, eu pensei, é agora a minha hora, então eu vou tirar 6 meses e vou fazer uma viagem assim, tipo, de volta ao mundo, porque foram praticamente 2 meses e meio em cada lugar. E aí eu fiz América do Norte, fiz Ásia, fiz Europa e fiz praticamente uma volta ao mundo, né? E aproveitei muito. Então, surgiu disso aí, de eu conseguir sair do mundo corporativo e investir na carreira autônoma, né? Ah, que massa, muito legal, Claudinha. E aí até vou falar, Alta, eu anotei para eu não me confundir. A gente está falando de 12 países, 36 cidades em 194 dias. É muita coisa. E, Claudinha, eu sei que a gente tem, assim, muitas histórias que você tem para contar, que daria talvez, assim, umas 10 entrevistas. E um que me chamou muito a atenção, que conversamos nos bastidores, foi você ter conhecido o Japão. E eu sei que tem muitas curiosidades aí de planejamento, do que você viveu lá. Divide um pouquinho isso com a gente. Isso. Quando eu fui organizar a minha viagem, né, desse tempo todo, eu sabia que eu queria ver as cerejeiras no Japão e que eu queria estar na Itália num certo mês para poder fazer a cidadania italiana. Então, eu tinha esses 2 marcos que fixaram, né, no meu plano de viagens. Então, eu comecei a minha viagem pela América do Norte, depois Ásia e depois Europa. Então, eu constituí todo esse roteiro enorme, né? E foi muito legal. A gente comentou que eu viajei sozinha, né? Viajei sozinha, mas eu quase em todos os lugares tive a companhia de alguém ou conheci alguém. Então, isso é muito legal. Uhum. Que legal. E aí, o que você comentou, só um parênteses antes da gente voltar para o Japão, que eu quero que você me conte uma coisa que é o seu Instagram, que é o Minha Viagem, que ele tem muita conexão com esses encontros que você teve ao longo dos 6 meses de viagem, não teve? Isso. Então, voltando um pouquinho na história, né? Enquanto eu trabalhava no mundo corporativo, muitos dos meus amigos mais próximos falavam para mim, Cláudia, você precisa compartilhar a sua experiência de viagem. Porque às vezes a gente quer repassar para um colega e aí a gente tem que te chamar para você contar a história. Então, por que não abrir numa rede social, né? Já existia o Orkut, blogs, né, no começo, daí depois o Instagram. Então, em 2017, eu decidi abrir um Instagram que se chama Minha Viagem. E aí o Minha Viagem nasceu e começou a criar, né, as suas asas, porque eu nunca imaginei que ele fosse dar uma proporção tão grande e atingir, assim, muitos admiradores por viajar, por viagem, né, e foi muito bacana. Então, o Minha Viagem, ele é onde eu produzo conteúdo hoje. Né? Então eu falo dicas de viagem, esse é o meu foco, as dicas de viagens. E aí eu mostro todas as minhas viagens e eu falo a real, sabe?
Eu fico aquela sincerona, pô, eu não gostei desse passeio aqui, ele é ruim, ou então, não, esse restaurante realmente é muito gostoso, é caro, mas é gostoso. Então, eu acho que a sinceridade e a pessoa estar preparada, porque às vezes você fica com uma expectativa de visitar um lugar e você não sabe, às vezes é muito caro, poxa, não cabe no meu bolso. Então, você já sabendo, né, qual é o preço e como é, você se prepara, você se planeja. Então, o meu objetivo é mostrar para todo mundo que com planejamento é possível viajar sim. Claro que agora nós estamos numa fase de pandemia, não é o ideal, né? Então, independente, é hora de planejar. Quando a gente puder, abrirem as porteiras, a gente tiver vacinado todo mundo, aí dá para ir. Com então, certeza. a viagem é assim. Top, muito legal, Claudinha. E aí eu quero voltar para o Japão, porque eu nunca fui, tenho muita curiosidade, né, pelo nível de desenvolvimento que esse país é. O que você mais aprendeu? Que curiosidade que você pode trazer lá do Japão, do ponto de vista de alimentação, de língua? O que você conta pra gente? Então, Li, o Japão, para mim, era a minha maior expectativa. Às vezes a gente vai para um lugar e realmente atende aquela expectativa, mas o Japão é muito mais. Ele é muito mais que tudo. Então, eu cheguei lá e a gente pensa assim, não tem barreira de idioma. Tem barreira de idioma, sim. Muitas cidades pequenas do Japão, eu fiquei 25 dias lá, né? E eu comecei lá do sul e fui subindo até Tóquio. Então, de Hiroshima até Tóquio, mais ou menos. E o que eu senti é que eles são muito, muito atenciosos. E eles temem por falar inglês porque eles não sabem, em boa parte dos lugares que eu fui. Claro que grandes cidades como Kyoto e Tóquio, você ainda vê jovens que falam inglês. Mas em outras cidades, até mesmo em Osaka que eu fui, não falavam muito. Então essa é uma das barreiras. Só que é muito legal, porque tudo vende na máquina. Então você quer uma sopa que sai quente, sai na máquina. Mas na mesma máquina que sai a sopa quente, sai o refrigerante gelado. Sai uma latinha de cappuccino quente. Então eu nunca tinha visto essas coisas. Para mim é uma coisa maravilhosa. E aí eu tive uma experiência muito bonita lá, que eu viajei para uma cidade chamada Hakone. Hakone é uma cidade que, dependendo do lugar onde você se hospeda, e eu me hospedei propositalmente em frente ao Monte Fuji. O Monte Fuji é um monte muito famoso lá no Japão, e a janela do meu quarto daria para o Monte Fuji. Eu me hospedei 2 noites nesse hotel. Primeira noite que eu cheguei, estava um nubladão, não dava para ver nada. Aí eu falei, gente, como que é isso? Eu tô aqui por causa desse Monte Fuji, né? E tem um lago gigante, muito bonito. Então, tinha uma preciosidade, né, nessa paisagem. Aí, no dia seguinte, eu acordei e estava nevando. Eu falei, gente, neve! Fiquei feliz, vou brincar na neve lá Você Quer Brincar na Neve na neve, adorei. Mas no mesmo dia, o tempo foi mudando um pouco. Quando eu acordei no dia seguinte, que era dia de check-out, dia de ir embora, estava um dia maravilhoso e o Monte Fuji lá. Eu tenho essas fotos, eu vou te mandar para você poder... pessoal agora já está vendo aí na edição. Muito legal, e é muito legal isso, sabe? Então, eu tive essa experiência de ver todas as fases, né, de temperaturas e tudo nesse lugar, que foi um lugar maravilhoso. E pude conhecer um jardim lindo que tem numa cidade próxima, ali mais ou menos de Nagoya também, que é assim, todo o ano é uma plantação de flores, cada hora de um lugar, de um tipo de flor, e tem muitas tulipas, tem muitas flores de todo tipo, e eles fazem uma apresentação com iluminação no final do dia. Então, é maravilhoso, é uma coisa assim indescritível. Então, o japonês, ele nos sempre põe assim para o melhor, sabe? Ele quer nos proporcionar a melhor experiência. Então, é muito legal. E fora a simpatia, porque você pode perguntar uma coisa em inglês, eles não vão entender nada, mas se eles ouviram uma palavra daquilo que eles sabem o que é, eles vão te ajudar com alguma coisa. Você mostra metrô tal. Aí eles falam, vem aqui. E você vai te levando até lá, até o lugar. Então, isso é impressionante. É um carisma enorme deles. Que demais, muito bom, Claudinha. E de transporte e de alimentação, o que você tem de história para a gente ainda lá do Japão? Olha, eu vou te falar que de alimentação foi um pouco sofrido para mim, viu? Porque eu queria ter a experiência de comer como eles. Então, quando a gente chega, tem umas vitrines assim, tem a vitrine da comida. Então, tem uns pratos montados, e aí eles põem os números.
Então você chega lá e você fala assim, número 1. O problema é se for número 11, como que você faz, né? Assim, para eles saberem que você quer o número 11. Só que você não sabe o que tem ali. Porque eles escrevem tudo em japonês. Os mais tradicionais, está escrito tudo em japonês e eles só falam japonês. E aí, fica aquela dificuldade, né? Eu pedi um prato num restaurante que eu fui, que vinha um monte de coisinha, um monte. E chegou uma tigela, chegou um bule com água quente temperada, assim, tipo, tem um tempero qualquer lá dentro. Chegou um outro que era para fazer chá, e qual que você distingue qualquer qual? Aí, eu vi que a menina da minha frente pediu a mesma coisa. O que eu fiz? Eu comecei a copiá-la. Aí, a menina começou a colocar as coisas no bowl dela, colocou arroz, colocou água quente. Daí eu falei, vou acompanhar, mas tá parecendo uma sopa esquisita. Pegou aquela colher japonesa, começou a fazer e tomou. Aí eu falei, gente, é assim que se come? Eu acho que eu não gostei muito. Então eu fui comendo um peixinho cru ali, aquilo que eu identificava o que era, e tinha um outro bule lá para fazer um chazinho. Só que eu não sabia como é que fazia o chazinho, porque veio tipo num saleiro, um pozinho de você fazer o chá. Daí eu peguei e chamei o garçom e falei, mas como que eu faço? Ele fez assim, pega isso e assim. Tipo, põe tudo, tudo no mesmo lugar e pronto. Então, tá bom. Tudo com gestos, mímica, porque é difícil. Então, assim, a parte da alimentação não é porque a gente come em restaurante japonês aqui, que lá vai ter as mesmas coisas que a gente imagina do restaurante japonês. Lá eles comem bastante fritura, pelo que eu vi. Quando eu anunciei, assim, no meu Instagram, que eu tava com dificuldades de comer, uma pessoa que passou a me seguir e mora lá no Japão, mas é brasileiro, ele me falou, não sei por que você está sofrendo. Existem umas casas assim, assim, assado, deu uns nomes, que são de culinária italiana, né? É claro que é mais fast food, assim, mas só que também tinha comida. Então, eu passei a procurar esses lugares quando eu estava com alguma dificuldade para comer o tradicional. Então, foi dessa forma a alimentação. Já o transporte, eu já vou te contar um perrengue que eu tive com o transporte. Já conta pra gente. Como que aconteceu? Quando a gente sai do Brasil, né, você já pode sair com o seu ticket para viajar por dentro do Japão através daqueles trens rápidos que eles têm lá. Isso é o que todo mundo quer testar, né? Imagina aí naquele Shinkansen, que é super famoso, e realmente o transporte lá é excepcional. Eu só entrei no país e saí do país de avião, o resto foi tudo de trem. É maravilhoso, eu amei. Porém, até eu descobrir como funcionava, né, foi mais complicado. Então, eu comprei meu ticket aqui no Brasil porque estrangeiro tem desconto. Se você deixa para comprar lá no Japão, é muito mais caro o ticket. Então, você já vai com o seu ticket pronto, você compra para 14 dias, para 21 dias, para quantos dias você precisar o ticket, porque você só habilita e começa a viajar. O meu problema foi na hora de habilitar, porque eu estava lá em Osaka, foi a minha primeira cidade, e eu queria ir para Hiroshima, que é mais para o sul. E aí, eu fui num guichê para falar, olha, eu quero trocar, quero ativar meu bilhete e tal. E a pessoa falava aquele inglês tipo 2%. Aí, e isso porque lida com as pessoas, né, os turistas. É guichê de turista, né? E aí eu falei, olha, eu quero ativar. Aí ela, ok. Aí ativou. Aí eu falei, eu queria saber, falei tudo em inglês, queria saber se no bilhete eu posso pegar já o destino. Osaka, Hiroshima, Kyoto. Eu já sabia todos os meus trechos e as datas. Até porque eu já tinha meus hotéis reservados. E aí, era assim, eu falei, eu posso fazer isso? Aí ela respondia assim, isso. Aí eu falei, se eu fizer 2 bilhetes, pelo menos, de Hiroshima para Osaka, eu posso? Posso. Aí eu falei, você tá me entendendo? Entendendo. Aí eu falei, gente, não dá. E eu tava passando mal, e uma fila enorme atrás de mim para habilitar o ticket. Aí eu falei assim, eu posso falar com aquela moça ali? Porque ela é a gerente? Eu perguntei. Aí aquela moça viu eu apontando. Então veio uma outra pessoa e falou assim, eu posso te ajudar? Aí eu falei assim, então, eu quero saber se eu posso fazer isso para isso, isso para isso. Ela, isso. Eu falei, não, não dá, assim, não dá. Então, não teve comunicação. Eu peguei só o meu ticket, um ticket de Osaka para Hiroshima e acabou. Aí lá em Hiroshima, que é uma cidade muito menor, eu consegui falar com um jovem em inglês, porque eles vestem um colete na estação de trem, falando, posso te ajudar? E aí isso foi excelente para mim,
Porque aí eu conversei e falei, olha, eu estava com dificuldade, eu não consegui. Como que funciona? Não, você só pode emitir o trecho seguinte. Você não pode emitir vários trechos. Então foi quando eu identifiquei. Mas isso foi o perrengue, né? Porque ficou a menina repetindo a minha última palavra e não funcionou. Mas falando em si do transporte, é maravilhoso, Li, porque você tem um trem, sei lá, 8h58. Aí você vai lá na estação, se você troca nesse guichê que eu fui, ele já te dá o assento reservado. Existem pessoas que não querem reservar nenhum assento e não se importam em ficar em pé. Então, você só entra no trem. Eu não, eu preferi sempre ter o meu ticket reservado, porque eu estava com mala, eu queria me alocar direitinho, eu não queria correr o risco de ficar em pé ainda com mala. Então, ainda mais que eu estava nessa época das cerejeiras, que é uma época muito tradicional lá e tem bastante turista, né? E eu fui em 2019, então ainda a gente podia viajar tranquilamente. Uhum. E aí, 8h58, 8h57, chega seu trem, as pessoas que estão dentro saem e você tem que entrar. 8h58, ele sai. Não tem choro nem vela. E aí, você senta lá no seu lugarzinho e, ó, bico calado, porque não pode fazer barulho. Não tem nada de falar no celular, ficar jogando joguinho com barulho, falta de respeito. Está escrito um aviso enorme lá, tenha respeito, não fale. Tipo, é tudo no mudo. Se você quer escrever texto, sem aquele tecladinho com som, sabe? A música no ouvido, tem gente que ouve música no ouvido, mas eu compartilho com os outros, né? Exato. Nada disso também. Então, lá é muito respeitoso, é um país bem assim, quieto, né? Bem silencioso. Então, eles não gostam de barulho, sabe? De perturbação. E aí foi o caso do trem. Muito legal, eu amei essa experiência. Quer dizer, o japonês pegando o metrô aqui em São Paulo, ele ia dar uma assustada, então, na dinâmica. Com certeza, com certeza. E Claudinha, e a gente daqui a pouquinho vai entrar nos preparativos, porque tem bastante coisa que o pessoal me perguntou aqui, mas eu gostaria antes de saber qual que foi o país mais lindo que você teve aí nessa sua trajetória de 6 meses? Olha, o país que mais me surpreendeu foi as Filipinas. Gente, é um monte de ilha maravilhosa, mas eu pude conhecer somente 3 lugares. O que eu tenho para dizer sobre as Filipinas é que eles são um país muito pobre, porém, eles vivem do turismo e eles fazem de tudo para te agradar. Então, assim, por maior miséria que as pessoas passem por lá, aqueles que têm um emprego na parte de turismo, hotelaria, passeios, etc., eles são muito felizes em te ajudar e compartilhar com você para que a sua hospedagem, a sua estadia seja a melhor possível. Então, por mais precário que seja, é muito legal e muito bonito também, porque as praias, mas as ilhas mesmo, sabe? Os passeios que a gente faz são águas límpidas que você fala, eu não acredito, sabe? O que eu tô vendo aqui? Por que todo mundo não pode vir para cá e conhecer esse lugar? De tanta beleza que a gente vê. E solidariedade também, porque tem pessoas idosas que não deixam de fazer os passeios, mas tem um dado momento, por exemplo, que a gente para com um barco em alto mar e a gente tem que ir até nadar um pouquinho de colete, né, porque é obrigatório, de colete até um certo lugar. E aí, o que acontece? Tem pessoas que não conseguem nadar. O cara do barco segura num colete de uma senhora, foi a imagem que eu vi. E a senhora segura de uma outra senhora e a próxima senhora de outra. Então, ele carrega 3 de uma vez, nadando e cantando para chegar até o destino. Então, muito legal isso, sabe? Muito bonito. Então, além da beleza natural, o povo é muito bonito também, muito bacana. Ai, que fofa, Claudinha, adorei, muito bom. Acho que essa experiência de viajar ao mundo é muito rico você conhecer tantas culturas distintas, né? Que te complementam, imagino, no seu repertório como ser humano mesmo, né? Nossa, maravilhoso. Por isso que lá foi o mais bonito. Ah, que legal, demais. E tem fotos aí aparecendo para todo mundo poder acompanhar essa beleza que a Claudinha está trazendo. E antes de entrar nos preparativos, minha última pergunta de ranking. Qual foi a melhor comida? Qual país que tem a melhor comida? Puxa, agora você me pegou. Porque, assim, melhor comida, eu vou falar que é Itália, vai. Porque Itália e Portugal. Eu vou dividir um pouco, Itália e Portugal. Itália, porque agora eu sou cidadã, e Portugal, porque também tem muitas coisas gostosas. Então, eu acho que eu ainda sou dessa parte mais tradicional, assim, mais, né, trivial.
meu paladar não é tão fácil, então para massas, pizza, bacalhau, tem uns croquetes específicos lá em Lisboa, uma delícia também. Então acho que né, pastel de Belém. Empata. Delícia, não, excelente, muito bom. Acho que é um bom empate, Claudinha. E agora vamos para as perguntas do pessoal de casa, que elas já coincidem com muitas que eu também tinha aqui dos preparativos. Bom, Opa. Primeira pergunta, você é da área financeira. Como que você se organizou financeiramente para conseguir organizar essa viagem? Tá. Então, a minha organização, na verdade, eu costumo dizer que vem desde a minha adolescência. Então, meus pais, eles sempre me ensinaram a guardar dinheiro. E também me ensinaram que, se você não tem o dinheiro, não compre. Tipo, não faça tantas parcelas, né? Lógico que nem sempre a gente cumpre isso, eu cumpro isso, mas é um ensinamento que eu tenho e trago comigo. Então, desde que eu comecei a ter meu primeiro salário, eu faço investimento. Então, seja em poupança, em aplicação, que a gente falava no passado, e investimentos, né, diferenciados, tesouro e tal. Então, hoje, eu separo o meu investimento em duas partes. E eu gosto muito de comentar isso, porque eu acho que é fundamental as pessoas terem essa clareza. Uma parte vai destinado para um investimento chamado Não Me Toque. Chamado para mim, né? Não Me Toque. Por quê? Porque é para uma urgência de saúde. Eu não tenho que mexer naquilo, porque Deus me livre, acontece alguma coisa, tem aquele dinheirinho guardado. E o outro é para minha paixão, que é viagem. Então, esse sim, eu conduzo, lógico que ele é bem menor que o Não Me Toque, né? Porque, infelizmente, a gente consome mais daquilo que a gente gosta. Então, ou felizmente, né, no caso. E aí, eu sempre juntei dinheiro. Então, independente de eu ter saído ou não do mundo corporativo, eu já tinha a minha reserva para fazer uma viagem dessas. Então, claro que quando eu saí de uma companhia, a gente tem uma rescisão. Então, o dinheiro da rescisão eu investi. Então, isso é uma forma que eu tratei de conseguir, né, fazer a minha viagem e também de me manter nesses dias, assim, até agora, né, no caso. Então, sabendo investir e reservando sempre um dinheiro, você consegue ir atrás dos seus sonhos. Por isso que eu falo que se você planejar, você consegue viajar. Ah, excelente. Ó, tem até o slogan, gente, já anotem aí. E, Claudinha, outra pergunta que veio também do pessoal de casa, como que você organizou a sua mala para esses 6 meses? Gente, foi uma sofrência, porque realmente eu não estava acostumada e nem nunca pensei como faz uma mala de 6 meses, nunca passou pela minha cabeça. Só que eu achei um método bem simples, eu fui com uma mala média de 23 quilos, né? Então, eu coloquei roupas básicas. Então, uma branca, tipo regata branca ou camiseta branca, preta, azul marinho, cinza. Por quê? Porque eu, particularmente, quando eu tenho que fazer as minhas fotos para minha viagem, se eu vou com um vestidinho assim, eu bato uma foto, todo mundo já viu o vestido, né? Então, eu preciso ter opções. E quando a gente está no básico, a gente usa um acessório diferente, né? Faz uma maquiagem, põe um lenço, e aí faz a distinção do básico e começa a variar mais. Então, eu optei por essa forma. Então, eu levei todas as minhas bijuterias para poder misturar bastante. E conforme ia quebrando alguma coisa, eu deixava no lugar. Ou então, uma blusinha, manchou, nem na lavagem não funciona, porque a gente tem que lavar roupa, né? Porque você leva roupas, um limite de roupas, você precisa lavar com frequência para você poder continuar a sua viagem. Então, lavou, essa manchinha não sai? Descarta a blusa. Em algum momento, se tiver oportunidade, compra uma nova, né? Também no mesmo estilo. E assim foi que eu consegui fazer essa viagem, essa mala, né? Foi mais no básico. Levei poucas calças, calça confortável, calça jeans, sapato. O sapato de salto eu levei porque eu tinha um restaurante que eu ia fazer uma parceria em Miami, e aí eu levei, mas foi a pior coisa que eu fiz. Então, quando eu fui fazer a minha cidadania italiana, meu irmão e minha prima também foram, que foi praticamente no meio da minha viagem. Então, eu pude entregar algumas coisas que não valeu a pena levar na viagem, para o meu irmão trazer de volta para o Brasil. Ah, que ótimo, boa. Boas dicas, hein, gente? O básico, que é a sacada para conseguir fazer uma mala mais enxuta. E, Claudinha, e aí agora a gente indo um pouco mais para o final da entrevista, conectada aos aprendizados da sua viagem,
como que essa viagem te clareou em termos de aprendizados para você saber o que você ia fazer quando voltasse para o Brasil, sabendo que tinha saído do mundo corporativo? Eu acho que eu vou dividir em duas partes essa resposta. Vai lá. Para mim, assim, eu saí para essa viagem com um objetivo de me tornar nômade digital, que é uma pessoa que trabalha de qualquer lugar do mundo, seja de São Paulo, de Campinas, de Nova York e das Filipinas, que seja, né? Então, esse era meu objetivo. E para isso eu precisava me formar, eu precisava ter uma outra atividade que não só a criação de conteúdo, porque nem sempre criação de conteúdo dá dinheiro, né? Então, eu achei uma forma de ser consultora para nano e microempresários que querem colocar seus produtos ou serviços na internet. Porque muita gente me procurou ao longo dessa viagem. Ai, como você faz isso quando eu estou no Instagram? Como você fez isso? Como você faz aquilo? Você dá alguma mentoria? Você faz algum curso? Me indica um curso? Então, eu decidi eu mesma ser o produto, né, e poder ajudar as pessoas. E então, assim, hoje eu faço isso. Hoje eu sou consultora e criadora de conteúdo para as viagens, né, para dicas de viagens. Mas também eu queria compartilhar aqui com vocês os meus aprendizados nessa viagem, né? Porque eu acho que tem todo um bloqueio de algumas pessoas, independente de, lógico, nem todo mundo pode viajar 6 meses, mas quando você viaja nas suas férias, quando você puder viajar, eu acho que viajar sozinha não é uma barreira, sabe? Você pode ficar com você mesma, ou você pode fazer amigos se você quiser. Claro que às vezes a gente não tá aberto e a gente nem quer conversar com ninguém, a gente só quer curtir ali nosso momento. E tudo bem, tá tudo bem, né? Você sempre tem que ter um plano B. Por quê? Porque o plano B, ele vai te ajudar naqueles momentos que der um perrengue, porque é você com você mesmo. Então você precisa ter o plano B para se resolver, né? E aí você tem a parte do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é a melhor parte de viajar sozinha. Você sabe se, hoje eu quero levantar 10 horas da manhã, que 8 horas o quê? Eu não preciso sair correndo pro meu dia e tal. Ou então, não, eu adoro levantar 5 horas da manhã porque eu quero dar uma caminhada primeiro, depois eu vou tomar meu café. Ou então, quero passar o dia inteiro no hotel. Você decide, né? Então, isso é legal. Acho que isso é importante, você se conhecer e se respeitar. Você consegue ver que tem muita gente boa nesse mundo. Então, às vezes, a gente fica um pouco chateado, né? E acho que, sei lá, tem pessoas más e são elas que comprometem a nossa mente. Não, a gente tem que pensar que tem muita gente boa. E eu pude ver isso ao longo do mundo todo, mesmo não falando o mesmo idioma, as pessoas são boas. Então, isso é muito legal e dá uma inspiração, sabe, para a nossa vida. Então, sou muito grata por isso. A gente tem que apreciar as pequenas coisas. Então, por exemplo, a minha mala, eu não tinha todo o meu guarda-roupa. E eu não precisei de todo o meu guarda-roupa. Então, a gente pode viver com menos. E não fez falta. Eu fui lá e curti. Nossa, por mim, eu estaria viajando até hoje. Se não tivesse essa pandemia, eu estava viajando direto, né? Então, acho que é isso. A gente aprende a administrar o dinheiro também, que é muito importante. Às vezes a gente pode comer num restaurante um pouquinho mais caro, às vezes a gente tem que comprar bolachinha com patezinho e comer no hotel mesmo, porque tem que economizar. Então, você administra seu dinheiro, né, para poder continuar com a viagem. E você aprende a respeitar as pessoas, as culturas delas, né? Porque a gente, não é porque a gente vive do nosso jeito que todo o mundo vive também desse jeito. Então, você respeita, conhece, né? E pronto. É assim que a gente consegue viver bem nesse mundo enorme que temos para conhecer. Ai, maravilhosa, Claudinha. Quero te agradecer, assim, eu estou muito inspirada, que você comentou, por enquanto ainda não estamos com as porteiras abertas, mas eu acho que só de poder bater esse papo com você, a minha cabeça já viajou, nossa, foi para o Japão, foi para as Filipinas, foi para a Itália, foi para Portugal, e olha que a gente nem passou em todas as 36 cidades que você conheceu, é muita coisa. Então, eu quero te agradecer, quero dizer que você me inspira bastante, eu acho que você foi muito corajosa fazendo o movimento que você fez de sair do mundo corporativo, de viajar, de enfrentar outras culturas sozinha, voltar e virar aí também consultora para ajudar outras pessoas a realizar sonhos. Então, quero te agradecer por essa inspiração e quero que você deixe um recado para as pessoas para te seguir na sua página. Claro, obrigada, Ali. Um prazer conversar aqui com você, contar um pouco da minha experiência para todo mundo. Pessoal, quem não me conhece, então eu tô como Minha Viagem no Instagram. Eu vou pedir para Ali colocar o link aqui embaixo, por favor.
E eu queria, Li, fazer uma pergunta para todo mundo que assistir esse vídeo. Eu gostaria de saber qual é o destino dos sonhos de vocês. Então escreve pra gente, que depois eu também vou acompanhar os comentários, vou responder, e eu vou ficar muito feliz em saber qual é o destino dos sonhos de vocês. Demais, muito bom. Isso aí, gente. Desafio lançado. E se tiver um destino que está muito em comum e que a Claudinha passou, a gente faz mais uma entrevista. Obrigada, Claudinha. Obrigada, Li.